Olá, tudo bem com você? Estamos dando início a mais uma aula sobre o curso do profeta Isaías. Nossa penúltima aula. Hoje é a nossa aula 8 e na próxima aula, a aula 9, a gente conclui o curso de Isaías. Espero que esse curso tenha ajudado você de alguma maneira a entender um pouco mais, não só o livro do profeta Isaías, mas acima de tudo, melhorado o seu relacionamento com Deus e com os irmãos. Que realmente agora a gente está na segunda parte do profeta Isaías. A gente está na parte onde a gente está vendo sobre onde Isaías está falando de consolação. Né? Já falamos bastante nas aulas anteriores que dos capítulos 1 ao 39 Isaías está falando de condenação. E agora, a partir do capítulo 40, Isaías começa a falar de consolação, porque o povo já foi condenado pelas suas atitudes pecaminosas a serem levados como escravos para a Babilônia. E a partir do capítulo 41, começam profecias do livro de Isaías a respeito da restauração de Israel. Por exemplo, no capítulo 41, versículo 2, né, Isaías vai fazer uma alusão ao imperador Ciro. Né? Ele fala no versículo 41, versículo 2: Quem despertou o que vem do Oriente? Então, se o povo está em Israel, o Oriente é a Babilônia, é a Mesopotâmia, né? Então, mais para cima um pouco, a Síria, a Média e a Pérsia. Então, Isaías vai falar que ele iria usar Ciro, imperador da Pérsia, rei da Pérsia, para trazer o povo de volta do cativeiro babilônio para Jerusalém. Mais tarde, no capítulo 45, versículo 1, ele vai citar nominalmente Ciro. Né? Ele vai usar o nome Ciro no capítulo 45, versículo 1. A gente pode ver isso com calma. Se você quer ler um pouco mais sobre esse contexto, você ainda pode ler 2 Crônicas, capítulo 36 e Esdras, capítulo 1. Esses textos mostram um decreto que Ciro emitiu, rei da Pérsia, imperador Ciro emitiu um decreto autorizando o povo de Israel, ou especificamente todos os israelitas ou os judeus que estavam presos na Babilônia, quando a Pérsia conquista a Babilônia, autoriza o povo voltar para Jerusalém e reconstruírem a cidade de Jerusalém. Nós não vamos, nesses capítulos do 41 a 66, entrar em detalhes sobre muitas coisas, porque assim a gente já entendeu muito bem o que nos capítulos anteriores, o que está acontecendo aqui entre Deus e Israel. E agora Deus vai falar que ele estava planejando, depois do exílio babilônico, trazer um grupo menor para Jerusalém, para reconstruir a cidade, o templo de Jerusalém que estavam destruídos, e que no futuro Jerusalém seria palco da chegada de Jesus, seria palco da chegada do Messias. Porém, ainda pensando no contexto de Isaías, no capítulo 41, versículo 8, Isaías fala: Você, porém, ó Israel, meu servo. Né? A gente vai ver no capítulo 41 muitas vezes a palavra servo. Nessa segunda parte de Isaías, Isaías usa muito a expressão servo. No Novo Testamento, né, a palavra servo aqui se refere a Jesus. Né? O capítulo 53, que vamos ver na próxima aula, vai falar sobre Jesus como servo sofredor. E é um dos relatos mais incríveis da Bíblia. 700 antes de Cristo, Isaías dando detalhes da morte de Jesus.
Só que aqui, dentro do contexto de Isaías, quando ele está falando de servo, ele está falando do povo de Israel mesmo, que estariam vivendo como escravos na Babilônia e voltariam para Jerusalém, né? Se você ler o capítulo 41, versículos 21 a 29, Deus coloca uma espécie de um processo judicial contra os falsos deuses. É um texto que vale a pena você ler. Eu convido a você ler com calma, capítulo 41, versículos 21 a 29, né, de Isaías. Ele vai mostrando que os deuses criados pelos homens são inúteis, não são nada. Eles não falam, eles não reagem, eles não sabem de nada do que está acontecendo, né? Por exemplo, no versículo 22 do capítulo 41, Isaías fala: traga os seus ídolos para nos dizerem o que vai acontecer. Que eles nos contem como eram as coisas anteriores, para que consideremos e saibamos os seus resultados, o resultado final, né? Que os seus deuses nos revelem o futuro, para que saibamos, né, que eles realmente são Deus. Deus está ironicamente mostrando que todas as coisas estão nas suas mãos. Ele está aqui no ano 703, 704, e está falando de coisas que iriam acontecer no ano 538, né? 200 anos depois, ele iria usar Ciro para libertar o povo de Israel. Por isso, no versículo 25, ainda do 42, ele fala: despertei um homem do norte, ele vem, desde o nascente proclamará o meu nome, pisa em governantes como que a argamassa. Então, ele está falando aqui que ele iria usar o rei Ciro para libertar o povo, e isso já estava nos planos de Deus, né, antes mesmo de Israel cair. Então Deus mostra como ele está no controle de todas as coisas, que é uma marca registrada aqui dessa segunda parte do livro de Isaías, e enquanto os deuses humanos, os ídolos humanos são inúteis, não conseguem prever nada, interagir com seus adoradores. Como eu já disse, capítulo 42, ele vai falar bastante, né, sobre o servo, né? E eu já falei um pouquinho no capítulo 41, quem é o servo do Senhor, que a gente lê tanto aqui no capítulo 42 de Isaías, né? Bom, né, se você lembra, né, nas primeiras aulas do curso de Isaías, eu falei sobre a perspectiva profética. O que é a perspectiva profética? Isaías vai falar coisas que vão acontecer nos dias de Isaías, ou seja, no presente do autor, no tempo presente do autor. Ele também vai falar coisas que vão acontecer num futuro próximo, 100 anos depois, 200 anos depois, como ele está falando de Ciro. Ele também vai falar coisas que vão acontecer 500, 700 anos depois de Isaías, ou seja, num futuro distante. Então, quando Isaías fala sobre o servo do Senhor, nós temos 3 momentos em que podemos pensar em servo do Senhor. No contexto de Isaías, nos dias de Isaías, quando ele se refere à própria nação de Israel, né? Quando Israel deveria ter sido luz para as nações pagãs, né? Como servos de Deus, e não conseguiram. Por exemplo, no capítulo 41, versículo 8, Deus fala para Israel: você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, né, a quem escolher. Então Deus deixa bem claro que muitas vezes ele está se referindo a servo como a nação ali nos dias de Israel, que não, nos dias de Isaías, que não conseguiu cumprir a tarefa de ser luz para as nações. Porém, em alguns momentos, né, como no capítulo 43, versículo 8 a 10, Isaías está falando do servo como aquele povo que
voltaria do cativeiro babilônico para reconstruir o templo que foi destruído pelo rei Nabucodonosor, a cidade e os muros de Jerusalém. Aí podemos ler os profetas também, Esdras e Neemias, né? Vamos chamá-los assim de profetas, né? Eu acho que eles não se consideravam profetas, mas foram usados por Deus para ajudar o povo de Israel a reconstruir o templo e reconstruir a cidade de Jerusalém. São os remanescentes de Israel. E lógico, como eu já disse, né, muitas vezes o texto de Isaías, como Isaías 53, falando do servo do Senhor, está se referindo a Jesus e às vezes até mesmo à Igreja de Cristo no Novo Testamento. Ok? Qual era a missão do servo do Senhor? Qual era a missão do servo? Bom, de novo, pensando em cada contexto, os servos do Senhor, pensando nos judeus, pensando no povo de Israel, a missão deles era serem luz para as nações pagãs. Os judeus tinham que ser luz para os gentios. Por exemplo, Isaías capítulo 42, versículo 6, a Bíblia diz assim: Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurei firme na sua mão, e o guardarei e farei de você um mediador para o povo e luz para os gentios. Então, era o desejo de Deus que os judeus tivessem sido luz para as nações pagãs. Sabemos que não cumpriram esse propósito, falharam, né? Na verdade, o único que verdadeiramente cumpriu o propósito, o único judeu, o único descendente de Israel, descendente de Abraão, né, da tribo de Davi, que conseguiu cumprir a missão de ser luz para as nações, foi Jesus. E aí temos vários textos aí que você pode ler com muita calma no seu estudo e ver que Jesus delegou essa tarefa de ser luz para as nações, para a igreja. Então já falamos bastante isso no curso de Isaías. Às vezes é fácil pegar um chicote e condenar os judeus por terem falhado na sua missão de ser luz para os gentios, mas precisamos olhar para nós mesmos, para individualmente como servo de Deus, como povo de Deus. Será que eu estou cumprindo a minha tarefa, a minha missão de ser luz para os meus vizinhos, ser luz para a minha família, ser luz para os meus amigos no trabalho, na escola, na faculdade? Então, o livro de Isaías várias vezes nos leva a fazer essa reflexão, né? É fácil condenar Israel por ter falhado, mas os israelitas, né, falharam e Deus deu essa missão para a igreja, para você e para mim, fazermos aquilo que foi em primeira mão dado a eles. Então, temos a difícil e privilegiada tarefa de ser luz para aqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Ainda no capítulo 42, versículos 18 a 25. Você lendo o texto com calma, você vai ver que os israelitas estavam reclamando que Deus não estava ouvindo eles, né? Não estava os ouvindo. Agora, o Senhor responde que eles são cegos e surdos. Eles não entendem que devem obedecer a Deus para poder receber as bênçãos de Deus. Incrível. Eles passaram 200, 300 anos desobedecendo a Deus e Deus levantando vários profetas para lembrar de Deuteronômio capítulo 28. Obediência é igual a bênção. Desobediência é igual a morte, maldições. E agora eles estão em pecado, afastados de Deus, estão falando com Deus e questionando a Deus porque Deus não os ouve. E Deus está falando, eu tentei nos últimos 200 anos ouvir vocês, ou ser ouvido por vocês, e vocês preferiram ouvir os seus próprios deuses, feito por mãos humanas. Agora,
arrependam dos seus pecados, né? Se voltem para mim, e podemos então voltar a ouvir um ao outro, né? De uma forma um tanto irônica, Deus vai mostrar isso, né? Que ele nunca quis deixar de ouvir o povo, mas quem quebrou a aliança entre Israel e Deus, ou entre Deus e Israel, foi o povo de Israel. Capítulo 43, né? Um outro contexto, né? Aonde Deus fala que se os israelitas se arrependessem verdadeiramente, Deus voltaria a abençoá-los, como, por exemplo, trazê-los de volta para Jerusalém. Capítulo 43 termina falando que Deus sempre cumpre o que promete. Deus estava prometendo que os traria de volta do exílio babilônico. E versículos 14 a 21, Deus fala da libertação como ela já estivesse acontecendo. Não é assim? Deus fala como se naquele exato momento o povo já estivesse voltando, enquanto ainda não tinham voltado, né? Deus fala da queda da Babilônia e Deus fala da libertação do exílio. E Deus deixa bem claro que se o povo estava tendo privilégio, né, a oportunidade de voltar para Jerusalém, depois de passarem 70 anos como escravos na Babilônia, era pela misericórdia de Deus, e não por causa do merecimento do povo, não porque o povo merecia. Se você tem dúvida disso, é só ler Daniel, capítulo 9. Você leia Daniel, capítulo 9, que Daniel está orando a Deus, pedindo a Deus. Daniel está lá na Babilônia, junto com os exilados, e Daniel está orando a Deus, pedindo a Deus que tenha misericórdia do povo e permita que o povo volte para Jerusalém, não porque o povo merece, não porque o povo tem mudado de atitude, mas porque Deus é um Deus poderoso, que tem todas as coisas nas suas mãos. Então, Daniel capítulo 9 tem tudo a ver com esse final de Isaías 43. Continuando a nossa aula, né, Isaías 44 volta, né, a falar que Deus escolheu, né, Ciro como um instrumento dele. Deus deixa bem claro que Ciro iria libertar Judá, que Ciro iria libertar o povo de Israel, né, do exílio babilônico. E finalmente é o texto que eu falei para vocês, onde Deus chega a citar o nome de Ciro. Deus chama Ciro pelo nome 150 anos antes de Ciro existir. Então, nem o avô de Ciro tinha nascido, né? E Deus está falando que usaria Ciro para libertar o povo. Acompanhe comigo, Isaías 44, 28. Diz o Senhor Deus, né, acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruído, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Então, capítulo 44, Deus deixa bem claro que Ciro seria usado por Deus para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Tudo isso 150 anos antes de acontecer. Capítulo 45, né, como acabamos de ver, Isaías fala que tudo está nas mãos de Deus, né? Mais uma vez ele fala que Ciro é o seu ungido. Ciro é o escolhido de Deus para conquistar a cidade da Babilônia, destruir a Babilônia e libertar o povo de Deus. Deus planejou todas as coisas, antes mesmo da criação do mundo. Capítulo 45 mostra como Deus é não só criador, como também soberano, onde ele controla todas as coisas. Por exemplo, no versículo 7,
a palavra de Deus diz, Deus dizendo, eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Agora eu quero chamar a sua atenção por algo que pode ser assim polêmico, que pode ser perturbador. Versículo 7, ele disse, eu crio trevas, eu causo desgraça. Você entendeu o que Deus está dizendo aqui? E eu pergunto para você, será que é possível Deus criar o mal? Será que é possível Deus fazer o mal? Pergunta difícil, né? Às vezes temos que pensar um pouco mais antes de responder qualquer coisa. Deus disse que ele cria as trevas e promove a desgraça. Não só bênçãos, mas também maldições. Acompanhe comigo 1 Crônicas, capítulo 21, no primeiro versículo do capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21. Aqui é na época do rei Davi. E 1 Crônicas, capítulo 21, diz o seguinte, Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. 1 Crônicas, o autor inspirado de Crônicas, vai dizer que Satanás se levantou contra Israel, fazendo com que Davi fizesse um censo. Porém, segundo Samuel, capítulo 24, no versículo 1 diz, mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando Davi a fazer um censo de Israel e de Judá, para contar o número de homens preparados para a guerra que ele tinha. Davi, de uma forma arrogante, queria saber o número de soldados que ele tinha. E descobriu que ele tinha mais de 1 milhão de soldados, né? Isso deu a Davi assim, uma certa confiança, não que Deus estava no controle de todas as coisas, mas que Davi tinha um exército que poderia derrotar qualquer nação. Como se tudo que Davi tivesse conquistado era fruto da sua esperteza e não de Deus estar no controle de tudo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é, Crônicas fala que Satanás se levantou contra Israel e levou Davi a fazer esse censo. Segundo Samuel fala que Deus levou Davi a fazer esse censo. Quem se levantou contra Israel? Deus ou Satanás? Será que a gente tem uma contradição aqui na Bíblia? Você vai encontrar pessoas que não acreditam na Bíblia, dizendo que a Bíblia se contradiz. E vão usar, com certeza, textos como esse de 1 Crônicas com 2 Samuel, dizendo, viu, existe uma contradição aqui. Um texto vai falar que foi Satanás que usou Davi. Outro texto vai falar que foi Deus quem usou Davi. Quem se levantou contra Israel? Quem estava no controle da vida de Davi? Deus ou Satanás? O que você acha? Bom, falamos várias vezes aqui. Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. Tudo está nas mãos de Deus e nada foge do seu controle, inclusive Satanás. Talvez isso soe estranho aos seus ouvidos, mas Satanás faz parte do reino de Deus. Reino, no grego original, dá a ideia de poder e domínio. Basileia. O que eu estou dizendo para você é que
Satanás não faz nada sem que Deus permita. Satanás não faz nada se Deus não autorizá-lo. Satanás está debaixo do domínio e do controle de Deus. Lembra de Jó? Quando para Satanás ferir a Jó, ele precisou de autorização de Deus. É nesse sentido que eu estou dizendo que Satanás vai estar agindo e atuando contra o povo de Deus no Velho Testamento, agindo e atuando contra você e eu, como povo de Deus na Nova Aliança. Mas Satanás não faz nada que Deus não permita. Eu acredito que foi Satanás que induziu Davi, mas Satanás só fez alguma coisa contra Israel ou contra Davi, porque Deus permitiu. Porque Deus entendeu que, de alguma maneira, aquela atitude de Satanás contra Davi poderia fazer de Davi ou do povo de Israel um povo melhor. O que eu estou dizendo é que, independente de ter sido Satanás ou o próprio Davi se ensoberbecendo, Deus estava no controle das coisas e permitiu que as coisas acontecessem daquela maneira. Por quê? Porque Deus é soberano. Porque ele sabia que a atitude de Satanás poderia trazer algumas coisas negativas, alguns malefícios, mas também teria alguns benefícios. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E falar isso em momento de pandemia, não tem como nós não associarmos ao nosso redor tanto tempo de dores e sofrimentos, e entendendo que, por mais que seja Satanás atingindo as pessoas nesse mundo, ele só está fazendo o que Deus permitiu. E se Deus permitiu, ele tem um propósito maior com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Eu convido você a refletir pensando nesse texto de Isaías. Refletir, será que nesses últimos meses, nesses últimos anos, todas essas coisas que têm acontecido têm sido simplesmente negativas? Será que você não tem se tornado uma pessoa mais humanitária? Você não tem se tornado uma pessoa mais empática com a dor do seu próximo? Com tantas coisas que têm acontecido ao nosso redor? Convido a você a pensar e refletir por que Deus permitiu que o mundo, não somente o Brasil, mas o mundo passasse por tempos de aflições, como temos passado. Temos dois caminhos diante de tudo isso: criticar a Deus, reclamar de Deus, blasfemar contra Deus, ou reconhecer que tudo está nas mãos de Deus e que Deus tem um propósito muito maior no meio de alguns pontos tão negativos, de tantas coisas ruins, porque de alguma forma você e eu podemos sair mais dependentes de Deus, mais próximos de Deus, com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Continuando, capítulos 46 e 47. Mais uma vez, Deus anuncia a queda e a destruição da Babilônia. Versículo 9 do 46, Deus diz: lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Vemos que tudo estava acontecendo nos dias de Isaías, de acordo com os planos de Deus. E, como eu já disse, Isaías está falando como se as coisas que iriam acontecer 200 anos depois de Isaías já estivessem acontecendo naqueles dias. Tamanho é o controle de Deus sobre todas as coisas. Capítulo 49. Mais uma vez, a gente
vê Isaías falando do servo do Senhor, né? E mais uma vez, no contexto de Isaías, Isaías está falando dos remanescentes que voltariam da Babilônia através do decreto onde Ciro permitiu eles voltarem de novo. Se você quer entender um pouco melhor sobre isso, leia Esdras capítulo 1 e você vê o decreto que Ciro emitiu em tempo real, em 539, 538, autorizando o povo de Israel a voltar para Jerusalém. E aqui em Isaías, Deus está confortando Israel, dizendo que eles deveriam cumprir a missão deles de serem luz para as nações. Versículo 5 do 49. E agora o Senhor diz: aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois eu sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força, ele diz. É coisa pequena demais para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu os guardei. Para que Deus estava trazendo os israelitas ou os judeus do cativeiro babilônico, da escravidão na Babilônia, de volta para Jerusalém? É só vermos o final do versículo 6 aí. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado e detestado pelas nações, ao servo dos governantes. Reis o verão e se levantarão, líderes verão e se encurvarão, por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel o escolheu. Então, Deus deixa bem claro que a missão do povo de Israel era ser luz para as nações pagãs. Missão que Deus relegou hoje, que Deus postergou hoje para você e para mim, como igreja de Deus. Você e eu que estamos estudando o livro de Isaías, temos a missão de passar essa mensagem de renascimento para o povo ao nosso redor. Pessoas que estão sofrendo, né, sem esperança de uma vida melhor, mesmo que seja aqui na terra ou principalmente nos céus com Deus. Então, convido você, servo do Senhor, né, a na próxima aula estudarmos os últimos capítulos do livro de Isaías e cumprirmos a nossa missão como povo, como servo de Deus, sendo luz para os gentios. Jesus falou isso no Novo Testamento: vós sois luz nas trevas. E que Deus nos abençoe para que realmente possamos cumprir a nossa missão e ser luz para aqueles que ainda não conhecem a Deus, que ainda não se relacionam com o nosso Deus. Deus te abençoe. Até a próxima, última lição do livro de Isaías.